elefante, girafa, hipopótamo, leão, tudo entrando numa arca. E aquele povo estava mergulhado num estado de apatia espiritual tão grande que Jesus fala que eles não perceberam, mesmo quando tudo isso aconteceu. Olha, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Então, o que eu percebo? Que Jesus, ele fala, por exemplo, também aqui no versículo, ele conta, continuando mesmo esse contexto aqui que ele fala da época de Noé, no versículo 42, ele fala: portanto, vigiais, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus ele é muito enfático em usar a palavra estar apercebido, vigilância, e é lógico que quando Jesus está falando sobre a necessidade que nós temos de estarmos apercebidos e num estado de vigilância, é lógico que Jesus está falando de vigilância e percepção espiritual. E Jesus está se referindo a um estado de letargia, de apatia, de esfriamento espiritual que viria sobre os últimos dias. Porque Paulo fala também que nos últimos dias alguns apostatariam da fé. E apostatar nesse versículo significa esfriamento espiritual. Então, o que eu creio é que Jesus é muito enfático, e existem outras passagens bíblicas bem claras, em dizer que, eu creio, que nós não podemos, mesmo depois como cristãos, o nosso arbítrio continua, nós temos oportunidade de continuar vivendo uma vida ou de rejeitar a Cristo ou de continuar mantendo a nossa fé. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 6 e no capítulo 10, ele é muito enfático em relação a isso. Então, é muito perigoso nós, por exemplo, como nós já comentamos, nós enfatizarmos essa doutrina uma vez salvo, salvo para sempre, e acharmos que nós podemos estar numa posição de não termos que vigiar em momento nenhum. Se fosse assim, Paulo não diria: aquele que está em pé, cuide que não caia. Há várias asseverações, várias situações onde a Bíblia nos orienta a ter um estado de vigilância. Então, quem vai ser arrebatado? Eu creio que perfeito ninguém é. Todos nós temos falhas, todos nós temos dificuldades. Nós, como diz o escritor de Hebreus, estamos rodeados de fraquezas. Mas nós não podemos ter um estilo de vida onde o pecado seja prática, seja um hábito na nossa vida. Quando nós nos arrependemos, quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão a Deus e precisamos, como disse João, andarmos na luz como Ele está na luz. Para isso, então, nós precisamos ter uma atitude de arrependimento genuíno, constante. Se pecamos, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos e pedimos ao Senhor que nos liberte. Se há alguma área da nossa vida que nós estamos vivendo como que um hábito, uma prática ou uma escravidão ao pecado, nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que nos liberte. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós precisamos clamar ao Senhor Jesus uma libertação. Agora, é claro que, como diz a palavra de Deus, o Senhor conhece aqueles que são seus. Porque mesmo uma pessoa, por exemplo, que esteja tendo luta em um determinado pecado, não quer dizer necessariamente que Deus vai rejeitá-lo. Porque pode haver momentos na nossa vida espiritual que a gente esteja passando por um momento de luta em um determinado pecado. E que estejamos até caindo em um determinado pecado com uma certa frequência. Mas nós não podemos sentir alegria nisso. Nós temos que sentir tristeza por esse ato. Eu queria falar sobre algumas situações que você comentou ali, porque são várias situações. O que acontece? Nós temos um texto, quando Jesus fala do rico e do Lázaro,
Então, você estava falando lá de Noé, de situações aonde as pessoas davam casamento, se casavam, quer dizer, elas estavam levando a vida delas normalmente, de qualquer jeito, e a gente sabe, para Deus chegar num ponto de querer exterminar a humanidade, como ele falou naquele tempo de Noé, e daí ele viu um justo lá, Noé, com a sua família, e falou não, e veio o plano de Deus, e Noé meio que proclamou que ia vir, e não tinha ninguém, não estava nem aí. Continuou a vida de qualquer jeito, fazendo, a gente dá a entender ali, coisas que totalmente desagradavam a Deus ao ponto dele querer exterminar. Tanto é que exterminou e começou uma nova geração através de Noé. Aí tem aquela situação, quando tem o rico Lázaro, que numa parábola Jesus fala que o Lázaro queria molhar a ponta do dedo dele lá, Lázaro não, o rico, porque ele estava num tormento eterno, e aí fala do inferno, ou do seio de Abraão, que era uma situação também que era antes do sacrifício de Jesus, e tem toda uma situação ali, e que infelizmente muitos depois falam que esse texto diz respeito ao purgatório, que não tem nada a ver, é uma outra situação, mas você vê que ele falou, mas pede para que alguém vai lá e fala para os meus parentes, porque para eles não virem para esse lugar de tormento e condenação. Aí fala ali, o próprio Jesus contando a palavra, diz, nem que Moisés aparecesse para eles não iam mudar de vida. E também a outra situação que eu queria falar sobre aquele contexto de Mateus 24, quando fala das virgens prudentes e imprudentes. Eu estou aberto aqui. Quando Jesus fala lá de vigilância e tudo mais, então, lá fala o seguinte, por que vigiar? Por que a questão da virgem prudente ou imprudente? Então, se é a vinda do Senhor, aí já não seria a segunda vinda quando Jesus viesse e pisar aqui na terra. Seria ele falando sobre a vinda dele, do arrebatamento? Parece que o texto já está falando da segunda vinda propriamente dita, mas o que, na verdade, Jesus está querendo enfatizar aqui... Mas se mistura, né? Se mistura. Mas na tem verdade, uma hora que parece Jesus que quer enfatizar aqui a importância do estado de vigilância, do estado de estar apercebido, porque, na realidade, todo esse contexto aqui de Mateus 24, 25, está inserido no contexto da tribulação e do povo de Israel. Mas o que nós podemos tirar, mesmo assim, nós podemos tirar disso aqui, é a importância de estarmos com esse coração vigilante, porque lá em Romanos também, aliás, lá em Tessalonicenses, Paulo diz assim, já vai alta a noite, e já é chegado o momento de nós deixarmos tudo que diz respeito às obras das trevas. Então, na verdade, quando a gente faz essa pergunta, quem vai ser arrebatado, seria uma pessoa cristã que recebeu Jesus no coração, que nasceu de novo, que faz parte do corpo de Cristo, é lógico, que teve uma experiência com o Senhor Jesus e que está procurando viver na luz. Como eu estava falando antes de cair aí o link, pode acontecer um momento na vida espiritual de alguém da pessoa estar passando por um momento difícil, de um momento de tribulação, ou por algum momento de estar lutando com algum pecado na vida dela. Mas é diferente de você estar tendo luta com algum pecado, com alguma dificuldade na sua vida, e você ser uma pessoa que está amando aquele pecado. Quando você passa por uma situação, algum momento, que você tem até quedas em alguma área da sua vida, isso pode acontecer com o cristão. Só que você vai ter como que tristeza, você vai ter um sentimento de não querer aquele pecado, de não estar concordando com ele, de você estar lutando com aquilo. É esse coração que eu creio que nós precisamos ter. Porque Deus, na verdade, ele vai arrebatar a igreja e ele sabe quem é ovelha e quem não é ovelha. Ele sabe quem é sincero.
Por isso ele vai arrebatar a igreja de dentro da igreja. Então, existe uma igreja, como que fala, nominal, de 100 pessoas. Quem vai ser arrebatado dessas 100 pessoas, só Jesus sabe. Só Deus sabe quem é realmente sincero. E pode ser que exista alguém lutando contra o pecado. Mas a diferença é essa. Eu preciso estar lutando contra o pecado. Eu preciso amar a Deus no meu coração. No meu coração, eu preciso ter uma atitude de quem ama a vinda do Senhor, de quem ama o Senhor, de quem teme a Deus. Essa é a postura de um crente verdadeiro. Então, mesmo que se eu estiver passando por um momento de dificuldade, eu estou passando por aquele momento de dificuldade, mas no meu coração, eu amo o Senhor e eu não estou feliz com essa vida de pecado, na prática do pecado. Agora, se a pessoa se encontra na prática do pecado e ela não tem arrependimento, ela não tem tristeza pelo pecado, e se ela não mais se entristece por aquele estilo de vida dela, esse é um estado espiritual perigoso. Então, nós não podemos achar que porque um dia a pessoa se converteu, ou levantou a mão, ou ela participa de uma igreja, entre aspas, que ela necessariamente vai ser salva ou necessariamente vai ser arrebatada. Nós precisamos, como disse Jesus, ter um estado de vigilância, ter um estado de não estarmos dormindo espiritualmente. Por isso, como você disse aqui, Gilberto, Jesus conta a parábola das 10 virgens. E interessante que a Bíblia fala que as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. Fala que elas, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Muitas pessoas dizem que essa passagem aqui, Jesus também está fazendo um paralelo com o casamento judaico. Mas o que é importante, provavelmente tem a ver com um paralelo com o casamento judaico, porque o contexto aqui tem a ver com uma figura de linguagem que, se a gente for fazer um estudo mais profundo, é provável que realmente Jesus faz uma comparação com o casamento judaico, mas o mais importante aqui é nós entendermos que esse azeite que a Bíblia fala,